No início da pandemia de Covid-19, aconteceu de muitas farmácias e outras empresas aumentarem o preço em torno do álcool em gel e das máscaras, que são itens para a profilaxia da doença. Mas seria correto, numa situação de emergência, você aumentar o preço de itens que são tão básicos? Se interessou pelo assunto, então clique em curtir, se inscreva. Se você gosta do nosso conteúdo, considere a possibilidade de nos apoiar através do Pix. Eu vou deixar a minha chave Pix aqui na descrição e vamos embora para o vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão em torno do livro Justiça, que foi escrito pelo filósofo estadunidense Michael J. Sandel. E hoje a gente vai falar sobre o tema da justiça pela ótica do pensamento do liberalismo e do libertarianismo. O liberalismo ou o libertarianismo é uma série de ideias que envolvem a liberdade do ser humano como o principal fundamento para a existência do homem, como o principal elemento da sua existência. O ser humano é livre de nascimento e tudo aquilo que existe, as instituições, as pessoas, as leis, isso deve sempre garantir a sua segurança e deve impedir que ele seja privado da sua liberdade. O libertarianismo ou liberalismo pensa então que o ser humano ele tem a sua liberdade, com a sua liberdade ele pode fazer o que bem entender da sua vida, e isso é algo muito útil, tanto no aspecto pessoal, de você não ser oprimido, de você não ter obrigações fora daquilo que você pretende para si mesmo, e também em aspectos econômicos, porque o liberalismo justamente permitiria a maior impulsão da economia, o maior desenvolvimento da economia. O liberalismo, então, ele tende a ver que o Estado ele é um inibidor das capacidades do ser humano. Quando você tem diversas imposições no mercado que impedem as pessoas de poder dar o seu melhor na economia, de conseguirem chegar a entendimentos dentro da economia, a fazerem acordos, ou até mesmo empecilhos que, como a burocracia ou então como os impostos, tudo isso vai impedir que haja uma prosperidade. O liberalismo ele vê o Estado como uma entidade que vai justamente inibir o desenvolvimento, vai impedir que as empresas cresçam, que as pessoas deem o melhor de si e que haja um mecanismo de recompensas justo para os esforços. Com essa fundamentação da liberdade, você vai ter, então, toda uma igualdade para as pessoas fazerem acordos econômicos entre si, e isso justamente vai gerar a prosperidade. Se uma empresa faz um contrato com outra empresa, se uma empresa contrata alguém, se uma pessoa se prepara para um determinado tipo de trabalho, tudo isso vai justamente movimentar a economia e vai criar uma sociedade mais próspera. Então, o principal fundamento ético e moral do liberalismo é você ter a liberdade como uma das principais virtudes do ser humano, algo que é inerente a ele e algo que vai fazer a sociedade prosperar. Então, algo que deve ser mantido a todo custo. Também, juntamente com a liberdade, vem a responsabilidade. Da mesma forma que a liberdade vai justamente ampliar o leque de opções daquilo que o ser humano pode fazer, também vai trazer para ele uma série de responsabilidades. A partir do momento que você é livre, você é responsável pelas consequências das suas ações, tanto para o bem quanto para o mal. E o liberalismo justamente prevê que a intervenção do Estado seria uma forma de você quebrar esse tipo de mecanismo. Imagine, por exemplo, duas pessoas. Uma delas gasta demais na juventude, em qualquer tipo de coisa. Desfruta muito do seu salário, não economiza nada para a velhice. Já uma outra pessoa, ela é muito mais econômica, ela gasta pouco na juventude porque ela quer fazer uma poupança para gastar na velhice. Ou seja, cada um desses fez uma opção e justamente vai colher tanto os frutos quanto os problemas.
A pessoa que optou por gastar mais quando jovem vai ter uma juventude mais frugal. A pessoa que foi mais econômica, na velhice, vai ter uma velhice mais tranquila, mais segura. Ou seja, tudo isso foi fruto da tomada de decisão individual. E se você tivesse o Estado intervindo nessa lógica, você tiraria justamente a liberdade do ser humano, como por exemplo o Estado obrigar a pessoa a pagar um plano de previdência para a velhice dela. Se a pessoa não quiser pagar, ela que teria que arcar com as consequências da sua tomada de decisão. Então, o liberalismo enxerga que essa intervenção do Estado nas tomadas de decisões justamente vai ferir o princípio da liberdade do ser humano de ser senhor de si mesmo e do seu destino. As ideias do liberalismo são responsáveis por muitos dos conflitos teóricos, de discussões sobre a sociedade, sobre discussões tanto do ponto de vista moral, social e do ponto de vista econômico. Então vamos ver também como que existe esse contraponto ao que o liberalismo prega. A principal oposição ao pensamento liberal é com relação à desigualdade de oportunidades. O liberalismo pensa que todos são livres para disputar o mercado e aqueles que forem mais capazes vão vencer. Aqueles que tiverem mais competências, mais talentos, melhores relacionamentos, aqueles que construírem o seu cabedal de competências vão colher mais frutos, vão enriquecer mais, e aqueles que não o fizerem não vão colher tanto. A crítica a isso é que as oportunidades não são iguais. Pessoas de classe mais rica vão ter uma educação de melhor qualidade, vão ter laços de relacionamento que impulsionam a sua capacidade econômica, já as pessoas de classe mais pobre não vão poder usufruir desses benefícios. Então você teria uma desigualdade de oportunidade. Então a liberdade que o liberalismo prega não geraria uma igualdade na prática. O que você teria seria um reforço das desigualdades sociais. Outro ponto também é com relação com um senso de dever com relação à sociedade. O liberalismo parte do princípio que você não deve ter o Estado intervindo na economia. E já aqueles que são críticos ao liberalismo, eles pensam que você precisa ter uma cobrança de impostos maior sobre os mais ricos, justamente para você beneficiar aos mais pobres. A defesa do liberalismo é de que não existe esse senso de dever com a comunidade. A pessoa é livre para fazer o que ela bem entender com o seu dinheiro, com aquilo que ela conquistar. E não existiria uma obrigação inerente de alguém de usar dos seus bens para garantir as necessidades dos outros. Se a pessoa enriquecer e for filantropa, isso aí seria uma decisão individual dela. Já o Estado tomar uma parte da fortuna da pessoa, do dinheiro da pessoa, para repassar para outras pessoas, ou inclusive para gastar consigo mesmo, é algo equiparado a uma forma de escravidão. A pessoa trabalha para conquistar o seu dinheiro, vem o Estado e toma o seu dinheiro. Então seria como se a pessoa estivesse trabalhando para o Estado de graça. Seria uma espécie de escravidão. Outro tema também bastante sensível é com relação à ideia do preço justo. O liberalismo pensa que não existe preço justo. O preço é algo que está no mercado. Se você tem um objeto para vender, um item para vender, e existe uma pessoa para comprar, vocês vão negociar o preço. A pessoa que vende vai ter um determinado preço, a que paga tem outro, vão chegar a um determinado acordo. E isso seria a melhor forma para você ter um desenvolvimento econômico. Se você eliminasse o preço através do sistema da oferta e da procura, você teria um desencaixe dentro dos mecanismos de interesses, dos mecanismos de incentivo para a produção. Se, por exemplo, você constrói um determinado produto e esse produto te deu um certo trabalho, te deu gastos, você vai querer receber o valor que você investiu, tanto de esforço, tanto de materiais. Então você vai cobrar o preço que se atenda aos seus interesses. Uma intervenção de fora que criasse o preço justo iria justamente tirar a sua vontade de fazer aquele produto. Se você cobraria, por exemplo, 20 num determinado produto, e uma lei diz que você deve cobrar no máximo 15, você não vai ter tanto interesse mais em produzir quanto se você pudesse cobrar 20.
Então, a ideia do preço justo é algo que é muito discutida também nesse meio. A gente pega, por exemplo, o atual aumento no preço da gasolina. Haveria um preço justo para gasolinas? Estariam os postos cobrando de forma indevida? Estaria havendo um abuso na cobrança pelo valor da gasolina? O pensamento do liberalismo diz que não. Quem tem o item vai colocar o produto. Quem quiser comprar, compre. Quem não quiser, compre. Cada um tem a sua liberdade de tomar as decisões. Então vamos voltar ao que nós falamos logo no começo do vídeo. Seria moralmente aceitável as empresas cobrarem mais caro por álcool em gel e máscaras no momento em que você tem uma pandemia e as pessoas ficam desesperadas atrás desses itens e esses itens se tornam fundamentais para a profilaxia? O pensamento liberal diz que não existe nada de errado com isso. O aumento dos preços das máscaras e do álcool vai justamente estimular as empresas que produzem esses itens a produzirem ainda mais. Se você tem uma demanda muito alta por máscaras e álcool em gel por causa da pandemia, esses produtos em algum ponto vão ter escassez. E se tem escassez, vão precisar ser repostos. As empresas vão precisar produzir mais. Então, a cobrança a mais por esses itens vai estimular as empresas a produzirem mais para que não haja escassez. Se você criar alguma ferramenta de controle, por exemplo, começar a multar as empresas que cobrarem muito caro por máscaras e álcool em gel, você vai tirar o incentivo das pessoas em oferecerem esses produtos. E no final você teria uma escassez, porque quem produz aquilo não teria tanto interesse em aumentar a sua produção, porque não teria o resultado de um lucro. Aí a gente tem um exemplo de como a intervenção do Estado justamente poderia causar um problema econômico maior, que seria uma escassez de álcool em gel e de máscaras no momento de pandemia. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.